Vasco é recebido com muita festa em Manaus. E olha, os reforços devem estrear no jogo contra a equipe do Audax. Vamos falar aqui a provável escalação, vamos trazer aí a festa que a torcida fez, os relacionados para o jogo em Manaus. O Vasco já está em Manaus. Vamos trazer informações também sobre Duqueiroz. Olha, parece que de rumor, o negócio esquentou, hein? Vamos falar também sobre Pedro Henrique. O presidente do Inter disse que não tem nada. Será que não tem nada mesmo? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos trazer as informações do Vasco. Vamos falar aí sobre esse Vasco para enfrentar o Audax. Inclusive, vou começar o vídeo falando sobre isso, porque você está vendo imagens aí do aeroporto de Manaus. Cara, a torcida do Vasco botou mais de 1.000 pessoas lá dentro do aeroporto, até porque se cabesse mais, eu acredito que teria mais gente. Muita gente na rua para receber o Vasco. Ramon Dias foi um dos mais festejados, junto com o Medel. Enfim, o Payet infelizmente não foi, nem o Payet nem o Verrete. Mas um Vasco que chegou abraçado pela torcida. A torcida do Vasco abraçou bastante os jogadores do Gigante para esse jogo contra o Audax. Jogo importantíssimo para o Vasco. O Vasco encerrou a preparação hoje pela manhã, a gente já tinha dito, né? O Vasco encerrou a preparação, estava viajando para Manaus. A lista de relacionados do Vasco tem os seguintes jogadores: Adson, David, Deluca, Eric Marcos, Galdames, daqui a pouco a gente vai falar sobre até pela escalação, né? House, João Vitor, Keiler também escalado pela primeira vez, relacionado pela primeira vez, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, que tem aí chances até de sair no time titular, Medel, Paixão, Paulo Henrique, Prachedes, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Serginho, Rossi, Vitor Luiz também pela primeira vez e Zé Gabriel. E aí todo mundo pergunta, qual time Ramon Dias deve mandar a campo? Um esboço, viu, gente? Porque não dá para cravar que será esse time que o Ramon Dias vai mandar, mas algumas peças foram bastante testadas durante esses 2 últimos treinos. Primeiro, no gol, deve se manter o Léo Jardim. O Keiler, então, não deve estrear a priori nesse jogo. Na lateral direita, uma dúvida entre Rojas e Paulo Henrique. Ainda não está confirmado quem joga. Na zaga, muito provavelmente, Léo e Maicon devem permanecer, devem jogar por ali. Medel e João Vitor podem ser preservados de um primeiro momento e não serem escalados por Ramon Dias, mas como eu falei, a escalação é uma provável escalação. Na lateral esquerda, é bem provável que Vitor Luiz jogue. Lucas Piton fique de fora desse jogo, Vitor Luiz podendo estrear com a camisa do Vasco. Aí no meio de campo, algumas dúvidas. Matheus Carvalho e Zé Gabriel brigam por uma vaga, para saber quem será aí o companheiro de Galdames ou Prachetes. Ou então, ele pode colocar mais uma vez Zé Gabriel, Matheus Carvalho e Galdames. O problema é só quem seria o jogador mais criativo nesse meio de campo. Mas é muito provável que Galdames, que era um cara que estava treinando normalmente no Genoa, já estreie como titular, assim como o João Vitor, como o Vitor Luiz, na verdade. Então, daqueles que foram apresentados essa semana, só o Keiler a priori não deve começar jogando. O Rossi e o Serginho, além do David, brigam por uma vaga. Adson e Rayan confirmados lá na frente. Esse provável time do Ramon Dias aí para enfrentar a equipe do Audax, com a estreia de alguns reforços, com a possibilidade de Adson já ser um jogador titular e com a entrada de Rayan no lugar de Verrete, que ficou no Rio de Janeiro. Esse é o provável Vasco para poder jogar contra a equipe do Audax. Lembrando que o Vasco depende muito do resultado do Clássico. O Clássico que até o momento aqui tá 0-0. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né, não dá para saber. Pode ser que na hora que você estiver assistindo aí possa ter mudado o placar do jogo, mas até o momento tá de 0-0 esse jogo. E
espera o Vasco aí que essa situação possa 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 ser importante esse empate, né? Porque faz com que o Vasco encoste no Botafogo e também no próprio rival, podendo passar no jogo contra a equipe do Audax. Falando agora sobre prováveis reforços, situação de Duqueiroz. A informação que a gente tinha era que não tinha nada e tudo mais, pois a negociação com o jogador, informação dada por Lucas Pedrosa, pelo Ekren Conor, que é um cara que faz aí muitas notícias lá da Europa, o Atenção Vascaínos também, é que o Vasco negocia um empréstimo com a compensação financeira. O negócio ainda depende do aval da 77 Partners. O Vasco já teria, como trouxe o Matheus Gilberti, um acerto com o jogador, para que o jogador pudesse vir ao Vasco. Mas, nesse momento, precisa do aval da 77 e também da aceitação do Zenit, que teve uma proposta do Grêmio até no início da temporada aí, e acabou rejeitando, pediu aí 500 mil euros para poder liberar o jogador. Duqueiroz, segundo o Lucas Pedrosa trouxe a informação, é um nome que agrada a comissão técnica, que agrada o Ramon Dias, por isso seria um jogador para ser contratado pelo Vasco. A expectativa é que o negócio se feche nos próximos dias aí. Vamos ver se terá um desfecho feliz se o jogador vem para o Vasco ou se o Vasco vai buscar outro nome. Outra situação é do Pedro Henrique. E aí eu vou deixar claro para vocês. O presidente do Internacional, Barcelos, hoje falou, lá no jogo do Inter, que não tinha nada, que não recebeu nada oficial do Vasco. Mas a gente sabe que houve sim ligação do Vasco para o jogador, por meio do intermédio de Alexandre Matos, por intermédio também de Ramon Dias, e que o que falta, e o que a gente já falou aqui com vocês, é a parte Vasco Internacional. Ah, Léo, o Vasco vai acertar primeiro com o jogador? Óbvio! Você vai acertar primeiro com o clube, e aí o jogador fala assim, não quero ir para lá. Óbvio que você tem que saber o interesse do jogador, para depois você poder acertar com o Internacional. Enfim, o Vasco aguarda essa situação para poder levar à frente ou não essa negociação com o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique já teve uma conversa com o Alexandre Matos, já teve uma conversa com o próprio Ramon Dias. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Já sobre o Breno Lopes, era o que eu já esperava, eu já falava aqui com vocês diversas vezes, é um jogador da rotação do Abel. A situação aí não está nada fácil para a liberação de Breno Lopes. Eu já tinha dito a vocês aqui que eu achava que seria um pouco difícil por causa dessa rotação, né? O Breno Lopes é um jogador importante para o Abel Braga. É Abel Braga também, né? Abel Ferreira Braga. Mas o Abel Ferreira, que vê ele como um jogador útil na sua rotação. Por exemplo, final do ano passado, quando o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores, ele assume a titularidade junto com o Endrick e consegue fazer com que o time dê essa arrancada para buscar o título brasileiro. Então, nesse momento, a situação do Breno Lopes deu uma estagnadazinha aí. Vamos ver se vão conseguir destravar ou se vão buscar outros nomes. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas